Capítulo 5. Fome, luz e paz. A simplicidade do testemunho interior nos guia por dentro. Você já foi visitar uma cidade sem um guia? Se isso aconteceu, com certeza você conheceu muito pouco sobre aquela cidade. Experimente voltar ao local com um guia que conheça cada detalhe do território. Você verá que sua impressão do lugar será totalmente diferente. Na verdade, parecerá que você nunca foi àquela cidade. Ruas, costumes, hábitos, histórias, uma nova perspectiva do lugar se abrirá por causa do guia que estará com você. Muitos tentam viver a vida cristã sem um guia. Não percebem que estão perdendo a riqueza do reino de Deus. Jesus nos deu o Espírito Santo como guia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Esse guia é um privilégio exclusivo para aqueles que são filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Uma das formas do Espírito guiar-nos é por meio do que chamamos de testemunho interior. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. O Espírito Santo testifica não com a nossa alma ou nosso corpo, mas com o nosso espírito humano. A maioria de nós não ouviu uma voz audível externa, nem viu anjos para ter certeza de que é filho de Deus. Temos a certeza que somos filhos por causa desse testemunho em nosso íntimo. Observe que ser filho de Deus é uma das verdades mais importantes da fé cristã e não recebemos por meio espetaculares, mas por uma convicção simples e silenciosa, porém inconfundível em nosso interior. Não é difícil imaginar porque o Espírito Santo se utiliza do testemunho interior para nos conduzir. Suponha que um pai e um filho estão conversando, sentados no sofá dentro da casa. Num certo momento da conversa, o filho pede um conselho ao pai sobre uma área de sua vida. Agora imagine essa cena. O pai imediatamente responde: Eu tenho sim um conselho para lhe dar. Contudo, ao invés de aconselhar dali mesmo, ele se levanta do sofá, posiciona-se fora de casa, bem no meio do quintal, e então começa a gritar o conselho para o filho que fica sentado no sofá. Uma atitude dessas não faz sentido algum, concorda? Isso não faz sentido porque no campo natural, como também não faz sentido no espiritual. Por que então temos tantas expectativas de que Deus vai gritar do lado de fora para que os nossos ouvidos físicos ouçam, sendo que Ele mora do lado de dentro? O Pai fala conosco do lugar onde Ele habita, pelo testemunho interior. Se sabemos que somos filhos pelo testemunho interior, por que não esperamos que Deus nos dirija em tantas outras coisas por essa mesma maneira? O nosso maior problema tem sido não saber identificar o testemunho interior. Talvez nós já lemos acerca dele, inclusive concordamos que podemos ser guiados em todas as áreas por meio dele. Mas afinal de contas, o que é o testemunho interior? Como fazemos para edificá-lo? A fome, a luz e a paz serão nossas professoras. Subtítulo: Fome, Luz e Paz. O testemunho interior é para o nosso espírito como a fome é para o nosso corpo. Não ouvimos uma voz, não vemos um anjo ou um sinal, mas sabemos que é a hora de comer. De forma silenciosa, a fome é percebida. Não sabemos explicar o certo como, mas ela está ali, avisando-nos que é tempo de comer. No testemunho interior, não ouvimos uma voz, nem ficamos arrepiados no corpo, mas percebemos também de maneira silenciosa que devemos fazer algo ou não. Por negligenciar isso, muitos crentes estão perdendo a direção de Deus. Como disse o irmão Kenneth Reagan, querendo o espetacular, muitos têm perdido as direções de Deus. Quando dizem não serem guiados pelo Espírito, mas por dentro têm uma direção, uma percepção, um alerta, o que acontece é que eles não obedecem essa direção porque não entendem essa fome em seu espírito como uma maneira que Deus tem de nos dirigir. Atropelam os direcionamentos divinos porque criaram uma ilusão a respeito da maneira como Deus fala. O ativismo e a rotina diária têm levado as pessoas a se distanciarem do lugar secreto da oração e assim terem mais dificuldade de discernir o testemunho interior. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20:27.
Nesse testemunho interno, Deus usa um espírito do homem como luz. A luz precisa estar no lugar de destaque em nossas vidas. Ela não pode estar escondida. Mateus 5,15. Ou seja, nosso espírito deve sempre reinar sobre a nossa alma e nosso corpo, destacando-se e dominando nossas atitudes e condutas. O testemunho interior é como a luz em nosso interior. A luz não é barulhenta e alarmante. Ao ligar a luz no seu quarto, ela não grita: ali está o armário. Veja, eis que lhe apresento a cama. Antes, pela luz, você discerne o local de cada item naquele cômodo. Por meio da luz silenciosa em seu interior, você poderá discernir o que é da sua carne e o que é de Deus. Em oração, vamos perceber as direções simplesmente porque uma luz se acendeu dentro de nós. Não saberemos explicar como, mas o que precisa ser feito ficará claro. Permita-nos repetir: não perca a direção divina por esperar ver do lado de fora o que Deus está fazendo por dentro. Não jogue trevas onde Deus já iluminou. O testemunho interior gera uma profunda convicção, uma certeza em nosso íntimo. Essa convicção traz consigo uma paz que excede todo entendimento. Essa paz se torna um árbitro, uma espécie de juiz que decide o que fica e o que sai do campo da nossa vida. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Colossenses 3,15. A paz de Deus em nós precisa reinar e decidir as questões no nosso interior. Ela precisa ser a resposta de todas as perguntas que se levantam em nossa mente. Podemos ter medo, inseguranças na alma, mas em nosso íntimo deve ser percebida uma paz que excede todo entendimento. Aí sim saberemos que estamos na direção de Deus. Quando começamos o nosso ministério de ensino em 2008, tínhamos uma direção em nosso íntimo: sair de nossos empregos e nos dedicar integralmente ao ministério. Nossa alma gritou por perder aquela estabilidade financeira, mas por dentro havia uma paz inconfundível. E isso bastou para que dessemos um passo de fé e obediência. Hoje, com mais de 12 anos de ministério, vivenciamos tantos milagres de provisão financeira que só nos resta glorificar aquele que nos dirige em tudo. Deixe essa paz lhe mostrar os tempos de Deus em sua vida. Salomão disse em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Após dizer isso, Salomão lista uma série de tempos diferentes que a existência humana possui. Discernir esses tempos é fundamental para dar obediência a Deus. Cada um de nós está em um tempo específico da caminhada, por isso, muito cuidado ao comparar o seu tempo com o daqueles que estão perto de você. Tempos são uniformizados, pessoas diferentes têm exigências diferentes. Quando Jesus estava no anonimato, João Batista atraía multidões, mas quando foi tempo do ministério público de Jesus, João Batista soube que era tempo dele diminuir. Qual é o tempo de Deus para sua vida? Na sua vida? Você tem paz para permanecer nesse namoro ou é tempo de ficar solteiro? É tempo de continuar trabalhando tanto ou será que Deus tem inclinado você a estudar mais? Já está na hora de você exercer seu ministério ou você ainda deve se preparar para cumprir o seu chamado? Será que esse é o momento de se dedicar tanto ao trabalho e aos estudos ou você deveria separar mais tempo para a sua família? Não precisamos dizer qual é o tempo de Deus na sua vida porque você sabe. Se ainda não tiver clareza, acalme um pouco a sua alma e busque Deus. Aquieta-se e logo perceberá a estação divina para esse momento de sua vida. À medida que andarmos com Deus, passamos a perceber coisas no nosso íntimo por meio do testemunho interior. Não são coisas que nossa mente conhece. Esse saber não chegou por meio dela, e sim pelo Espírito. Pode não ser lógico para sua mente, mas haverá paz no seu interior. O nosso espírito capta as informações do Espírito Santo, pois ambos residem na mesma casa. Não fique procurando do lado de fora a direção que você recebeu pelo testemunho do Espírito Santo no seu interior.